Daniela, eu antecipei um pouquinho o teu currículo, mas é um currículo bem importante, então acho que tu pode apresentar aqui para os nossos ouvintes um pouquinho todo o teu trabalho e o teu currículo até então. Sim. Bem, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com... eu fiz o mestrado e o doutorado na Unicamp, né, em Piracicaba, na parte de Biologia e Patologia Bucodental. E desde então, eu me formei fazem 23 anos. Então, faz mais ou menos... Eu terminei o doutorado em 2002 e sempre engajada e inserida em pesquisa na disfunção temporomandibular. E o meu mestrado e o meu doutorado foi focado em anatomia e eletromiografia. Então, desde lá de trás, a eletromiografia ela veio comigo, permeando a pesquisa, a parte clínica. E aí, nesse meio de caminho, eu fui fazendo vários cursos para que a gente pudesse também ter um pupurri de técnicas para que a gente pudesse tratar esse paciente. Aí, em 2005, a Manoli me convidou para publicar um livro, que foi o livro que eu escrevi sobre a importância da fisioterapia no tratamento da BPM. E esse livro foi o primeiro livro escrito por um fisioterapeuta aqui no Brasil sobre o assunto. Então, assim, foi muito legal, porque abriu portas, né, em relação ao fisioterapeuta mesmo atuar junto ao dentista nessa equipe. E desde 2005 eu faço parte também do programa de mestrado e doutorado em Ciências da Reabilitação na Uninove. Então, lá a gente tem uma linha de pesquisa voltada para disfunção temporomandibular e postura, e aonde as ferramentas que a gente utiliza, a gente vai falar aqui hoje: eletromiografia, baropodometria, biofeedback e a avaliação clínica, né, associando isso junto. A avaliação clínica, que na verdade é a base de tudo. Depois a tecnologia é um coadjuvante, é uma maneira que a gente tem para trabalhar mais cientificamente, né? Mas, sem dúvida, a avaliação clínica ainda é a base de tudo. Bom, Dani, hoje, como tu interage com os profissionais da odontologia? Como funciona esta interação hoje entre vocês? Na verdade, Christian, assim, eu falo que é uma... Não vou chamar de luta, mas é um trabalho que vem de anos, né? Então, assim, eu saí da graduação, eu me formei em 96. Então, desde lá, eu tive a inspiração da professora Débora Bevilacqua, que me inseriu na disfunção temporomandibular. E junto a isso, quando eu entrei na universidade de odonto, lá na Unicamp, foi muito legal porque o meu orientador é um dentista, né? O professor Fausto Berzi. E um grande anatomista. Então, naquela época, ele já me inseriu, porque logo em 97 eu fui para o mestrado. Então, ele me inseriu na grade da odonto para eu falar um pouquinho da fisioterapia, quais são as relações. Então, ali a gente já criava um vínculo com a odonto, e fora os dentistas que também por ali passavam e fazia parte do grupo. A gente tinha um grupo muito grande lá, que era o NED, o Núcleo de Estudos da Dor, onde tinha fisioterapeuta, dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, neurologista, otorrino, psiquiatra e várias áreas da odontologia. Então, ali a gente já começou a criar um vínculo, desde a avaliação até o tratamento, junto com o paciente, e aí isso foi pulverizando. Então, lá em Piracicaba, na época, né, na ABO eu participava junto com os dentistas lá de um grupo clínico de discussão de casos. Então, eu acho que a hora que um começa a ver que existe essa interação, vai passando para o outro e vai olhando o quanto isso é rico em relação ao trabalho. E aí, quando eu comecei a dar curso, que foi em 2000, já comecei com essa interação. Então, mostrando que a fisioterapia e a odonto têm que andar juntos, né?
E não é só no tratamento, tem que andar desde a avaliação. Porque se a gente faz a avaliação em conjunto e assim, eu aprendi muito dentro da Universidade de Odonto e ainda aprendo com todos os meus colegas dentistas, porque são termos, são técnicas que vão se aperfeiçoando e é importante que a gente saiba qual é o seu objetivo, né? Você, dentista, o paciente está aqui hoje, qual é o seu objetivo? É X, o meu também. Então, o que eu faço e você faz para a gente caminhar no mesmo sentido? Então, isso, assim, a gente vem caminhando há muito tempo nessa direção junto, e eu vejo que de 2017 para cá, isso tem ficado muito mais forte nessa relação, né? Tem muitos dentistas que procuram fisioterapeuta e falam, Dani, eu preciso de um fisioterapeuta em Porto Alegre, por exemplo. Ah, eu quero um fisioterapeuta em Campo Grande. Então, como a gente vai fazendo uma rede de formações, né, de profissionais, eu acabo sempre fazendo isso também, divulgando e mostrando porque assim, a fisioterapia também atua em várias áreas, né, Christian? Então tem desde a cardiorrespiratória, da neuroped, e também dentro junto ao odonto, né, nas disfunções temporomandibulares, na dor orofacial, e também no pré e pós-cirúrgico de cirurgia ortognática, de cirurgia da TM. Então, eu vejo que hoje, essa conscientização dos dois profissionais trabalharem juntos vem crescendo e vem se alinhando muito. O que seria o ideal, né? O ideal seria a gente estar junto no mesmo instante avaliando o paciente. O paciente está na cadeira do dentista e o físio está junto avaliando. A gente tem, às vezes, essa rotina com alguns profissionais, porque também existem outras demandas. Mas esse é o ponto importante, porque eu sempre coloco assim, se a gente consegue fazer um bom diagnóstico juntos, a gente vai ter um ótimo tratamento e vai abreviar esse tempo de tratamento do paciente, principalmente se esse paciente tem dor, né? Então, eu acho que a gente vem conquistando bastante esse espaço nessa área. E a odontologia vem também junto, querendo trabalhar junto com a fisioterapia, olhando que é uma área que é importante, porque você vai falar em disfunção muscular, a gente vai falar de alteração postural, e eu fico muito feliz, eu falo que os meus olhos brilham quando eu estou conversando com um dentista, e ele começa a falar, Dani, eu vi uma alteração cervical no exame, e aí eu fico muito feliz, porque você consegue mostrar, ensinar, né, que existem essas alterações, ele enxerga e consegue ver que existe problema, que às vezes tem que antecipar o tratamento com a cervical, para depois começar, por exemplo, o tratamento odontológico. Certo. Não, ótimo, né, Dani? Porque, sem dúvida, as duas se complementam, as duas são disciplinas complexas, porque a parte técnica de trabalho, né, sobre os dentes, as gengivas, etc., tem uma complexidade, uma técnica, né, muito complicado. E também a fisioterapia não é uma disciplina simples, é uma disciplina que tem a sua ciência, tem o seu trabalho. É uma disciplina complicada porque muitas vezes, né, eu tenho alguns clientes, né, que já trabalham com o nosso sistema e estão começando sempre mais esta interação. E aí tem um caso de uma cliente interessantíssimo que ela me chegou, eles querem que eu avalie o atleta na parte de oclusão, porque ele tem problema depois de lesão posterior da coxa. Aí eu falei, olha, sem dúvida, da ATM à cervical estamos muito próximos, né? Então a correlação ali às vezes já mais simplificada, mas chegar até lá embaixo o caminho é complicado, tá? Chegar até lá embaixo o caminho é complicado. Aí, sobre esta parte postural, né, Dani, que agora está fascinando muito os dentistas porque eles estão começando a entrar muito nestes aspectos hoje, tá? Sendo que eles são um terminal, né? Ou estou enganado?
Não, tá certo? E aí eles são cientes que o que eles estão fazendo ali vai interferir na postura do paciente, tá? E vice-versa, às Sim. vezes. Aí, sobre esta questão aqui, né? Dá uma elucidação bem rápida, que não era programado, mas vamos ver, de como a articulação vai interferir sobre a cervical. Faz só uma Tá. pequena introdução, mesmo que é um assunto complicado, né? Na verdade, assim, isso é complicado e polêmico, viu, Christian? Porque Sim, assim, agora que a gente está recebendo muitas evidências científicas, na verdade, está começando a sair mostrando que existe uma relação grande da posição do crânio, da mandíbula, né? Lembrando assim, a mandíbula é o único osso móvel de todo o crânio. E o sim, crânio, ele descansa sobre um pescoço, sobre uma cervical que é muito móvel. Então, o que a gente consegue elucidar é, dependendo da posição que eu faço da minha cabeça, a hora que eu vou tocar os dentes, os contatos dentários mudam. Porque eu estou mudando a posição do meu crânio em relação à cervical. Tem um artigo que saiu agora, faz pouco tempo, que ele mostra por imagem ele pega pacientes que apresentam disfunção temporomandibular e pacientes que não apresentam disfunção temporomandibular. E tem vários, da base do occipito, então da base do crânio, indo para a cervical, tem várias medidas. Então tem o espaço suboccipital, o espaço vertebral de cada vértebra. E o que eles observaram? Observaram que há diferença entre o paciente que apresenta disfunção temporomandibular do paciente que não apresenta. Então, isso já tem uma publicação por imagem, porque antes o que se mostrava era pela avaliação postural. Então, havia-se muita crítica em relação a isso, porque acaba sendo subjetivo. Então, sim. com esse trabalho, a gente começa já a ter um start de mostrar que existem essas relações. Então, por exemplo, hoje tem alguns dentistas com quem eu trabalho que eles pedem toda uma documentação, tem uma documentação que é super completa, que chama documentação SIM, e que é por tomografia, então tem várias tomadas da face, da cervical, e a gente consegue fazer as avaliações de todas as alterações que eu tenho e qual é essa relação. Então, o plano oclusal, então a gente avalia como que está a relação da maxila e da mandíbula com as primeiras vértebras cervicais, para que a gente possa dizer assim, qual é a doença de base? Qual que é a base? É cervical ou é a postura da mandíbula, por exemplo? Então, às vezes o paciente tem uma alteração cervical que ela está levando todas essas alterações desse plano oclusal. E se eu não trabalhar essa condição cervical, eu posso ficar mais tempo no trabalho odontológico. Então, a gente consegue fazer essa avaliação junto, o dentista já faz isso muito bem feito, e aí a gente integra o nosso trabalho. Então, existe alterações, como ele está colocando aqui, né? Alterações do eixo central, ele vai mudar, é a biomecânica que está sendo mudada, né? Então, a partir do momento que eu mudo uma posição e aquele paciente permanece numa posição X, por exemplo, o que acontece? Toda a parte muscular vai se adaptar. Então, Sim. eu tenho adaptações. E às vezes essas adaptações, então, por exemplo, que aconteceu, um paciente estava com várias alterações de contato oclusal, não alteração oclusal. E estava passando por um momento de estresse. Então, ele estava com contatos prematuros, e aí ele foi ao dentista, esse dentista já trabalha integrado, e ele colocou assim, não, vai para fisioterapia. Foi na fisio, trabalhou, restabeleceu função, né, os contatos. Então, não precisava fazer um desgaste, não precisava fazer uma reabilitação, onde podia ter um prejuízo maior depois. Então, isso tudo por quê? Por conta de tensão, e que essas tensões levam a alterações posturais também, né? Tá. Então, é uma avaliação mais profunda, mas a relação é mais ou menos isso. Então, a gente tem que partir do pressuposto que eu tenho uma mandíbula, que é o único osso móvel,
que faz do crânio e que esse crânio descansa por uma cervical supermóvel. Então, se eu inclino a cabeça, eu vou ter um contato mais inferior, né? Do lado da inclinação. Se eu levo para frente ou se eu rodo, então isso tudo muda. E é importante a gente enxergar isso no paciente, porque às vezes a gente olha o paciente tem uma postura viciada aqui, ó. Sim. E aí você vai falar assim, eu tenho certeza que ele mastiga aqui, porque é mais fácil o contato. Então ele está estimulando muito mais esse lado em relação ao outro. E aí a gente faz as relações. Entendi. Você sabe que você não pode me dar corda, né? Que eu fico falando. Não. Eu entendi, né? Entendi. A coisa, assim, é importante ter uma visão dos dois lados, porque um interfere. Eu estava achando que a parte dentária interferia muito mais na cervical que vice-versa. Não, mas pode, sabia? Isso, às vezes o paciente ele pode ter algumas alterações dentárias em que a adaptação, por exemplo, ele tem um contato prematuro de um lado, de um determinado elemento dentário. Isso vai fazer com que, às vezes, ele se adapte à postura para poder comer, para poder mastigar, para poder falar, para ter conforto. Ele busca uma posição de conforto da mandíbula e que isso vai levar ele, às vezes, fazer uma rotação ou inclinação da cabeça. Então, é uma via de mão dupla. Sim. E é importante, porque às vezes o paciente chega para a gente, Christian, com uma somatória, né? Ele não chega... ontem eu comecei a tocar, por exemplo, num dente. Não, difícil isso, né? É bem difícil. Uhum. Sim. Entendi muito bem. O Otávio aqui que está comentando, que tem o professor Tanganelli aqui, né? Obrigado, Otávio. Obrigado, professor Tanganelli, por participar. Otávio é, por exemplo, né? Eu conheço bem o trabalho do Otávio, está tratando também meu filho, está próximo do nosso escritório, uso Titan. Ele tem um trabalho multidisciplinar bacana com uma fonoaudióloga, né? E ele é apaixonado por essas coisas, né? Então, ele... Sim. O Tanganelli, o João Tanganelli, a gente faz parte de um grupo de especialização da Uninove. A gente está junto nesse trabalho. Então, o João é um dos dentistas que trabalha comigo, que a gente trabalha junto em parceria. E assim, eu aprendo muito sempre com ele. Bom, tem uma pergunta aqui da Eliana que diz: a ressonância seria o ideal para detectar o real problema na ATM? Eliana, na verdade, assim, ó, eu falo que o mais rico de tudo é a nossa avaliação clínica. Os exames complementares, eles são complementares, né? Então, às vezes, a gente precisa lançar a mão. A ressonância depende do que você quer encontrar. Então, por exemplo, para deslocamento de disco com ou sem redução, o melhor exame é a ressonância. Agora, para que a gente possa fazer essas relações posturais, de alterações esqueléticas, o melhor é a tomografia. Então, sempre vai depender qual é o seu objetivo, o que você quer encontrar. Ótimo. Isso nos leva já ao tema central da live. Sim. De que maneira a tecnologia pode auxiliar esta conversa multidisciplinar entre a fisioterapia e a odontologia? A gente tem que pensar assim, hoje a tecnologia ela está super inserida na nossa vida, né? Eu falo que ela já vem, né, caminhando. Eu brinco que o eletromiógrafo, Christian, que eu usei no meu mestrado, ele está no museu da Unicamp. Então, assim, as coisas vão evoluindo, né? A gente tinha que enterrar 12 hastes de ferro para que a gente pudesse fazer o fio terra e da gaiola de Faraday para que não tivesse interferência. E hoje a gente tem o wireless, né? Então, assim, que tu achou a primeira vez que tu viu o Titan, que não foi muito tempo atrás, quando a coleta assim rápida, o relatório tudo bonitinho, que mudança foi aquela quando tu viu? Eu falei assim, eu tô no futuro, não é? Porque assim, são coisas que é importante a gente aprender, eu falo assim, o beabá, para que a gente dê valor do que chega hoje, né? Porque você sabe que é um trabalho, é um esforço gigante, né? Sim. E assim,
a odonto, ela vem crescendo muito na parte de tecnologia, desde o escaneamento, que hoje nos ajuda muito a estar enxergando isso junto com o dentista te mostra, olha como que é o modelo desse paciente. Sim, é extraordinário, o Né? escaneamento eu acho extraordinário. Né? Escaneamento. Junto também, eu falo assim, que a ficha de avaliação, a gente ter ela digitalizada, onde eu encaminho ou eu abro um sistema que o dentista me manda, eu já tenho todo o relatório do dentista para que eu possa dar andamento, e mesmo a minha ficha de avaliação, o meu relatório, se cruzarem, né? A gente consegue fazer esse cruzamento. E os questionários que a gente usa em pesquisa, porque eu não consigo ser uma clínica pura e uma cientista pura. Eu sou muito eclética em relação a isso. Eu acho que uma coisa casa com a outra. Sim. Então, quando a gente tem o nosso princípio, né, que é a nossa avaliação clínica, e as imagens digitalizadas, onde eu posso mandar e ver, né? Então, por exemplo, esse método SIM, essa técnica de exames, que é um protocolo, esse protocolo, e o dentista me manda, eu avalio, e aí a gente hoje marca uma reunião por tele, que nem a gente tá fazendo aqui, né? E a gente discute o paciente. Em outros momentos, a gente estava com ele lá no filme, e aí a gente tinha que estar junto, ou mandar por SEDEX, enfim, ou estar junto no consultório para estar analisando. Então, nesse sentido, eu acho que nos aproxima ainda mais. E aí, quando a gente fala na eletromiografia, por exemplo, né? A eletromiografia é super importante para a gente ter a condição muscular, para a gente saber como está aquela condição muscular. Então, com o equipamento de eletromiografia, a gente pode brincar um monte, né? Porque a gente pode falar eletromiografia, fazer coleta de força, né? Para ver uma célula de carga. A gente pode usar a eletromiografia como biofeedback. Então, é um equipamento que nos traz muita coisa. E aí, o Titan que você me apresentou, ele já traz algo além de tudo isso, porque já tem algo que já tem os percentuais, né? Que já estão mastigados ali, que eu não preciso ir para o MATLAB calcular, e que eu já tenho esses dados com o paciente. Mas é importante que o dentista saiba de onde vem aquilo também, né? Para ele poder interpretar. Eu falo que a interpretação ela é muito importante, mas aí atrás da interpretação tem como realizar o exame, né, Christian? Porque assim, se eu coloco o eletrodo no lugar errado, eu vou ter uma notícia errada. Sim. E aí eu vou estar fazendo uma avaliação errada. Eu já tive isso há bons anos atrás, mais de 10 anos atrás. Eu lembro de um paciente que eu recebi, e o paciente, ele veio com um diagnóstico que não batia com a minha clínica, o diagnóstico da eletromiografia, né? Na verdade, um laudo da eletromiografia, não um diagnóstico. E aí, quando eu olhei, eu falei, mas está estranho. E aí, depois, eu fui ver que a pessoa que tinha feito, ela colocou o eletrodo em lugar errado. Então, assim, aonde eu estava querendo avaliar temporal, masseter e gástrico, estava perto de orbicular da boca. Não estava em ponto certo. Então, pensa assim, porque eu tinha o conhecimento, eu desconfiei. Sim. Agora, isso é super importante, a gente ter como fazer, né, o exame. Sim. Porque quem está executando precisa executar legal. Então, o treinamento ele é muito importante. E aí vem a interpretação. Sabe, Dani, agora tu me colocou uma coisa interessante, né? Por exemplo, ok, aqui nós trabalhamos com 4 eletrodos, colocamos o rostinho, né? É fácil, bastante de se lembrar, mas quando a eletromiografia, por exemplo, da marcha, que eventualmente tem 8 eletrodos, é mais complexa também, os músculos são maiores também, né? Colocar nos músculos às vezes um pouco mais complicado, né? Aí, às vezes acontece que chega um relatório para nós muito estranho, com curvas assim. Aí tu olha um pouquinho, só um pouquinho. Não, esse daqui é a curva do gastrocnêmio matanotibial. Sim!
Eu tive alta no gastrocnêmio. Aí tiveram invertido os eletrodos. Este era o mais comum que acontece. Eu era assim, sempre acontece. Aí, quando tu está acostumado a conhecer, O porque sinal, né, de um determinado é uma músculo. tomografia cíclica, não uma tomografia mais isométrica, assim, né, como fazemos ali. Mas quando tu está acostumado a ler um pouquinho o sinal, depois tudo dá conta. Mas tu imagina o cliente que manda para o seu relatório e diz: aqui está tudo errado, o que eu faço? A gente, em 10 minutos, em 3 pessoas olhando o relatório, olha, está invertido. Sim, Tá? e fica uma agulha no palheiro, né? Porque você fala assim, para você fazer isso e que você né, não é um profissional da saúde, né, trabalha na parte da engenharia, da análise de sinal. Então, se você já tem esse conhecimento, porque você lida bastante, isso Sim, é mais fácil. Agora, quando você tem uma outra pessoa que não está acostumada, está começando, esse suporte ele é muito importante, né, Christian? Porque assim, absolutamente. eu sou chata ao ponto de ser, de falar, olha, tem que ser exatamente assim. Até eu brinco, falei, ó, tem o CENIAN, que está ali, o nosso livro, onde mostra direitinho como deve se colocar os eletrodos. A gente Sim, precisa ter um protocolo muito regrado e muito bem desenhado, né, e fechado, para que a gente sempre faça a mesma coisa. Eu gosto de mostrar um desenho que está um bíceps e aí o eletrodo está em várias partes, perto da junção miotendinosa, no ponto sim, motor, à distância, no ventre, e dá sinais totalmente diferentes. E sim. aí você fala assim, se você pôs de um lado e depois pôs no outro, falou, diminuiu a atividade, aumentou, e na verdade você não viu nada, você só colocou o eletrodo no lugar errado, né? Então, eu sou super chata em relação a isso por conta da pesquisa. Porque a Sim. gente precisa ter um protocolo. E eu vejo, a gente, né, que tem já uma experiência, a gente consegue enxergar isso. Eu fico, assim, as pessoas que ainda não têm, às vezes, vai ficar mais afoito, porque ele precisa de uma confirmação. Então, às vezes, Sim. alguns colegas, né, da odonto falam assim, Dani, olha para mim, vê isso. Então, a primeira coisa que eu vejo, que a gente sabe, existe uma relação de masseter e temporal, onde o masseter tem mais atividade porque é o principal músculo da mastigação. Então, se eu tenho um masseter mais ativo que temporal num indivíduo saudável, ok. Agora, se é uma criança, antes da dentição mista, esse padrão é invertido. Então, na criança é normal ter temporal mais ativo que masseter. E aí, quando você olha no adulto esse padrão invertido, e foi feito tudo direitinho, a gente sabe que esse paciente tem dor de cabeça, que esse paciente tem outras alterações que é importante, né? E que às vezes a gente faz a leitura na eletromiografia. Eu não vi o paciente ainda, mas pelo sinal eu consigo fazer uma releitura que na hora que o paciente chega, eu já fiz. Né? Então, até às vezes alguns colegas mandam o exame e eu falo assim, esse paciente tem isso, 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 isso. Nossa, mas você viu o paciente? Não, na verdade é porque a gente já tem uma bagagem em relação a estudo, né, e prática, então a gente consegue fazer isso. Sim. Mas não, eu falo assim, não é fácil, mas não é impossível, certo? Aqui Não, tô... não, quando te acostuma a ler os dados, aí tu cria uma inteligência de leitura de dados, né? Sim. E aí tu consegue, pelos dados, entender coisas rápido. Eu estou praticamente acostumado só a ver os dados e não muito a parte clínica. Então, em geral, eu tenho aquela visão de dados ali, né? Porque não sou clínico, mas a visão de dados Sim, sim. para mim é muito claro, né? Eu tenho um exemplo bacana de análise de dados de marcha do Davis, um dos pais da análise de marcha instrumentada. Aí, na vez, estava aqui em Porto Alegre num evento e dois grandes amigos, o Dr. Lauro aqui e o Guilherme Brot, chegaram lá para ele com um relatório de marcha de uma paciente. Ele não viu o vídeo, não viu nada. Eles deram lá e falaram, estamos em dificuldade de entender aqui. Ele pegou e falou assim,
não tinha peso, não tinha nada, é? Mulher caucásica, sobrepeso 15 quilos, com déficit motor no joelho, ela tem artrose, tem isso. Aí, nossa, assim, mas a ficha clínica não viu nada desse daqui, como é que sabe que é uma mulher caucásica, 15 quilos sobrepeso, blá, 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 blá. Ah, porque depois ele explicou, a curva aqui é assim, entendeu? Ali é mais ou menos 4.000 análises de marcha que ele viu. Tá? Isso é experiência, É isso, né? Sim. Mas assim, a leitura de dados é uma coisa que a pessoa tem que se acostumar quando ela não começa. O nosso trabalho foi justamente simplificar esta leitura de dados, porque o sinal eletromiográfico é um sinal não simples de entender. Sim. E aí, aquela relação ali que tu colocou de força, de contração maior, disparo elétrico maior, de uma certa relação temporais, se não simplificado, é uma leitura complicada aquela ali. Sim, e na verdade, assim, hoje, que nem eu pego o sinal bruto, né? E a gente tem 2 trabalhos legais que o meu grupo fez no laboratório, que saiu na Journal of Rehabilitation. Uma é uma revisão sistemática, o outro foi uma análise de dados para que a gente pudesse... hoje ainda a eletromiografia ela não consegue distinguir muito bem quem tem DTM e quem não tem, mas a gente conseguiu olhar que pela frequência mediana é o melhor parâmetro para a gente fazer essas diferenças. Então, assim, até essa última revisão, que saiu esse ano, a gente colocou isso porque assim, cada autor faz de um jeito. Então, cada grupo faz de um jeito em relação ao quanto tempo coleta o sinal, quanto tempo dá de descanso em uma relação à outra, se usa parafilme ou se usa algodão. Então, se faz repouso, se faz mastigação isométrica, isotônica e habitual. Então, isso tudo a gente está tentando padronizar, porque não existe uma padronização. Cada grupo tem uma particularidade, né? Para que fique mais fácil da gente conseguir comparar os estudos. Então, por exemplo, a gente sabe que no repouso, às vezes a gente encontra algumas alterações, mas não necessariamente é a melhor tomada de decisão olhar no repouso. Então, a gente precisa estar olhando isso durante a atividade, seja isometria, seja isotonia. Mas, num dos trabalhos, até eu acabei fazendo uma cola aqui, a gente encontrou que a banda de frequência que consegue melhor diferenciar ou chega próximo é entre 20 e 100 Hz de indivíduos saudáveis de DTM durante a mastigação, durante o apertamento. E quando a gente olha todos as outras referências, o índice de atividade de músculo, o índice funcional, o coeficiente de torque, a gente consegue ainda mais ter uma avaliação mais aprofundada, que foi o que vocês acabaram fazendo, né? Deixando o pacote mais fechado no Titan. Então, é muito legal, porque assim, a gente vai tentar mostrar. Para pesquisa, a gente precisa dos dados mais esmiuçados, né? Sim. Mas o clínico, ele precisa, ele não tem condições de fazer todas essas análises. Ele precisa. Não, é uma leitura de dados complicada, demorada, né? Nós damos uma leitura rápida com informação prática, imediata, né? Coisa direta para a parte odontológica, principalmente, né? Sim, sem dúvida. Escuta, Dani, mas daí quando tu tem esses relatórios de eletromiografia, por exemplo, quando tu vai explicar para alguém novo que ainda não teve contato, né, algum cirurgião dentista que é a primeira vez que tem contato com isso, como é a questão ali? Então eu falo assim, a gente vai fazer 2 tipos de análise. Então a primeira análise é qualitativa. A gente vai olhar a amplitude do sinal. Sim. E aí deixa eu ver se eu tô com a minha caneta aqui, que eu vou mostrar exatamente como que eu faço, que eu tô com o meu Clip Sharp aqui, ó.
Então, eu falo assim, tem duas formas. Então, uma... Aqui dá para ver? Dá para ver bem. Eu não tinha visto que tu estava com o flip chart ali. Ah, eu amo meu Que flip chart. bacana. Sim, vou bloquear um pouquinho os comentários aqui, pessoal, para todo mundo ver, ver um pouquinho melhor a imagem, tá? Deixa eu trazer mais para frente. Uhum. Então, assim, quando eu falo assim para o clínico, né? Então, a primeira coisa, a gente vai olhar a amplitude do sinal. Sim. Então, se você consegue diferenciar pela amplitude, a gente consegue falar, esse músculo está mais ativo do que esse. Certo. E aí eu preciso saber que músculo é esse, que músculo é esse, qual é a função dele. Aí eu preciso saber de anatomia, né? Sim. Então, a partir do vamos pensar que esse é o temporal e esse é o masseter em um adulto. Uhum. Então, estou dizendo que existe uma boa relação de temporal e masseter. Agora, se eu olho ao contrário, aqui é masseter e aqui é temporal. Eu já digo que esse paciente tem apertamento, que ele é um bruxista, que ele tem cefaleia. Por quê? Porque ele está fazendo muito uso do músculo temporal e isso está fazendo com que ele tenha fadiga, porque a gente tem que lembrar que o temporal é um músculo delicado, de fadiga rápida, e o masseter é um músculo de fadiga resistente. Sim. Então, esse é o primeiro beabá, é assim que eu falo. Eu falo assim, eu falo para os meus alunos, eu vi que tem uma aluna Mari de medicina aqui, que é minha aluna, então, de primeiro semestre. Então, assim, é a primeira fala, a avaliação qualitativa. A segunda fase é a gente olhar o valor da RMS. Então, se eu não tenho o Titan, que me dá o POC, que me dá outros valores, eu vou olhar o valor da RMS. Então, o que eu vou olhar, a root mean square? Eu vou olhar qual é esse valor, e aí eu vou falar em números. Então, vamos supor, se aqui está dizendo que é 30 microvolts, e aqui está dizendo que é 130 microvolts, eu sei que por número, esse é mais do que esse. Então, eu tenho mais atividade. Agora, se o valor é muito próximo, aí eu não tenho uma diferença, né? Às vezes um está 100, outro está 130. Então, eu tenho uma tendência mas isso não gera uma diferença. E aí, depois, eu me aprofundo mais nos valores. Então, vamos supor, o que você quer identificar? Qual que é o seu principal objetivo, né? Então, esse paciente, por exemplo, ele é um apertador, ele é um bruxista. É muito mais interessante eu olhar a contração isométrica, que eu vou ter um outro desenho, né? Que a gente vai ter sem intervalos. Então, eu tenho lá não sei quantos segundos, mas eu tenho uma contração contínua e eu observar como que vai acontecendo, se vai diminuindo conforme passa o tempo, né? Então, eu tenho uma amplitude grande aqui e que aqui vai diminuindo. Então, significa que com o tempo, né, no domínio da frequência, eu tenho o quê? Posso ter fadiga muscular. Então, assim, eu tento usar de uma maneira mais didática e mais simples para que o clínico possa entender. Então, essa é a minha primeira tomada junto com ele. Não sei se eu fui clara. Não, ficou claríssimo, ficou claríssimo. E aí, quando tu transforma isso em POC, em bar, em TORS, que são os nossos indicadores, tu passa esta parte também para os clínicos? Passo, mas aí eu passo num segundo momento, Christian. Por quê? Porque é muita informação, né? Certo. Porque primeiro ele precisa entender quais são esses índices e para que servem esses índices, né? Sim. Porque são relações que ele precisa ter um entendimento maior. Mas, e aí eu coloco, eu brinco e falo assim, isso é mal de professor, porque aí eu falo, ó, você vai fazer, a gente vai ver vários juntos, você vai fazer um relatório, porque não adianta só olhar, você precisa saber escrever isso, né? Então, paciente apresenta uma hiperatividade numa contração isotônica de masseter de temporal quando comparado com masseter do lado direito, por exemplo. E o que isso é o quê? Né? Então, o que significa
significa isso? Pode, se for no mesmo lado, pode significar uma mastigação unilateral. Se não for, pode ser que ele tenha desajustes na mecânica oclusal, né? Nos contatos dentários. Pode ser que ele tenha diferença de comprimento de mandíbula, de ramo e corpo, e isso faz uma torção. Então, às vezes, a gente olha o paciente, ele tem uma rotação do crânio, né? Uma torção. Isso tudo vai mudar a mecânica, a biomecânica, né? Então, eu acho que é muito, assim, é importante que ele tenha essa primeira visão para que depois a gente possa mostrar as distribuições para falar, olha, isso é o eixo, o equilíbrio, né? Então, como que eu consigo chegar nesse eixo pensando que eu tenho 4 músculos que são interdependentes, que são elevadores, mas têm funções, ativações diferentes. Isso que complica. Porque uma coisa é eu ter ativação igual e outra coisa é eu ainda ter a mesma função de elevador, mas ainda graduações diferentes, né? Por exemplo, se eu vejo um paciente que apresenta essa condição, por exemplo, temporal mais ativo que masseter, então eu vou desprogramar temporal fazendo massagem, por exemplo. E o dentista pode pôr uma plaquinha interoclusal que vai ter um objetivo de desprogramar a musculatura. Eu gosto, Dani, de trabalhar, desprogramar tudo e reprogramar. Para eu fortalecer masseter, se eu der exercício, por exemplo, o que acontece? Eu também vou fortalecer temporal. E o paciente pode ter dor de cabeça com os meus exercícios. Então, qual é a única forma que eu tenho de fortalecer masseter? Ela é a estimulação. Então, eu faço elestimulação no masseter. Hora que na palpação ou com a eletromiografia eu consigo ver que masseter está mais ativo que temporal, aí eu começo com exercício. Porque aí o exercício vai fortalecer masseter e temporal, mas masseter está à frente em relação à atividade. Aí eu já consigo ter equilíbrio para o paciente. Entendi. Não, entendi muito bem. Aí aqui estamos em um assunto, Dani, que teremos que fazer só uma live disso, porque Tá. Não, estava aqui escutando, lembrei, não, mas é só um pouquinho que voltamos no assunto da tecnologia para falar entre as duas disciplinas. Ok? A gente já estava mergulhando na parte, ok. Mas fora ali, esta questão ali da eletromiografia, que é um pouquinho, né, o que eu trato, o que eu vendo, o que tu está trabalhando muito com pesquisa também, mas em geral a tecnologia está aproximando estes dois mundos, né? E aí eu queria te perguntar, qual é uma boa sugestão para tanto um fisioterapeuta quanto um cirurgião dentista que estão querendo ter este começo de se aproximar a ter uma parceria? Qual é uma maneira de se aproximar entre estas disciplinas que ainda não começou? Tá, na verdade, assim, eu acho que em ambos os lados, principalmente o fisioterapeuta, ele precisa ter um pouco mais de conhecimento na área, né? Porque você começar a trabalhar nessa área e você não entender o que é uma oclusão, como que funciona a biomecânica da articulação temporomandibular e da cervical, fica mais difícil quando o fisioterapeuta é mais generalista. Ele tem que ser generalista porque a gente faz a avaliação da cabeça até os pés, a gente precisa avaliar tudo. Mas eu preciso ter um conhecimento dessa região. Então, hoje, por exemplo, eu dou a formação nesse sentido para os fisioterapeutas, e às vezes os dentistas acabam vindo também nos cursos, eu e a Itana, para que a gente consiga mostrar essa visão mais global. Então, junto à leitura de artigos, até depois não me esquece, Christian, que eu fiz um QR Code de artigos bem legais para o pessoal, para eu mostrar. Fora isso, acho que a leitura da bibliografia, a leitura, o meu livro traz isso muito, só que meu livro está esgotado. Eu e a Itana estamos tentando já buscar essa segunda edição.
para que a gente possa, essa nova edição, na verdade, para que a gente possa contribuir ainda mais, porque a leitura é muito importante. Mas eu Fala acho que... o título do teu livro. Vou pegar ele para você ver. Peraí, rapidinho. Uhum. É esse aqui, ó, Abordagem interdisciplinar das disfunções temporomandibulares. Fantástico. Então, ele tem um capítulo só de eletromiografia aqui. Uhum. Então, ele tem o capítulo do dentista, ele tem o capítulo da fono, ele fala da avaliação. Mas eu sempre brinco, toda vez que sai um livro, ele já tem as suas desatualizações. Então, a gente acaba indo atualizando com artigo científico, com técnicas que a gente vai aprimorando, né? Então, a intenção, por exemplo, eu acho que de formação de curso, dos cursos voltados para o fisioterapeuta nessa área, a gente tem vários, dentre eles o Biasotto Spinato, que é o meu junto com a Aitana, que a gente aborda bastante isso. Então, e o complemento, né? Assim, eu gosto muito de... Eu sou uma pessoa muito acessível, onde as pessoas me buscam no Instagram, mesmo as que me conhecem tirando dúvidas. Então, eu tento ajudar nesse sentido com o que eu posso. Porque eu falo assim, eu falo que a minha missão é ensinar. Eu brinco que eu não consigo deixar de ser fisioterapeuta, pesquisadora e professora. É algo que está junto e a gente acaba fazendo isso porque a gente quer mais pessoas envolvidas nessa área e podendo ajudar o paciente, né? Sim, sim, ótimo. O Otávio aqui, né, está colocando uma coisa, Dani. Seria ótimo explicar mais o módulo de mastigação do Titan em uma próxima live. Eventualmente, Otávio, um pouquinho mais para frente, faremos de novo a retomada sobre a mastigação e seria interessante ver também a Dani, porque, por exemplo, no treinamento que fizemos junto, né, fizemos primeiro um teste de oclusão com o Titan e depois era uma cobaia que estávamos testando, aí saiu fora, mas ela tem cefaleias assim, mas aí a Dani falou, mas seria interessante então ver também como ela mastiga. Tá, vamos fazer o protocolo da mastigação. Ela não sabia que tinha o protocolo da mastigação também, né? Só que agora, o protocolo da mastigação, deixa eu te falar, Otávio, a gente está pensando, né, que a gente tinha falado um pouquinho, vai ter uma atualização bem interessante, vai ter uma coisa a mais, tá? Uma leitura a mais do que temos já ali, que vai agregar valor, principalmente pensando naquele gráfico que mostrou a Dani lá, que era um gráfico, né, que apresentava eventualmente uma mastigação, e ali nós teremos uma atualização um pouco mais para frente, bem interessante para ter uma leitura diferenciada da mastigação.